Boa noite a todos. Vamos estar hoje encerrando esse tema que a gente vem trabalhando, do porquê a Bíblia. Tentamos responder algumas perguntas que começavam com essas 3 palavras, porquê a Bíblia. E hoje a pergunta que a gente vai tentar falar a respeito é: por que a Bíblia nos faz prosperar? Porque essa palavra é poderosa para nos fazer prosperar, para nos fazer mudar toda a realidade da nossa própria vida, das circunstâncias, daquilo que nos cerca, da nossa casa, do nosso trabalho, de toda e qualquer coisa que nos diga respeito. Há um versículo na palavra do Senhor que eu gosto muito, em que a Bíblia diz assim: no que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Ou seja, qualquer coisa que diga respeito à minha vida, o Senhor levará a bom termo, conforme a sua palavra nos ensina. Mas como isso acontece? É isso que nós vamos ver hoje, de que maneira isso pode de fato acontecer. Amém? Vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos junto comigo. Vamos nos unir aqui em concordância, clamando ao Senhor pelo seu auxílio. Pai, nós clamamos pela Tua presença, clamamos pelo Teu Espírito Santo, clamamos, Senhor Jesus, pelo entendimento da Tua palavra. Traz-nos, Senhor, revelação, abre os nossos olhos, destampa os nossos ouvidos, Senhor, que o nosso coração seja receptivo à Tua palavra, um coração manso, Senhor, completamente rendido, completamente entregue e disposto a não só receber, mas a acolher a Tua palavra nas nossas vidas. Então vem com o Teu Espírito nesse momento e ajuda-nos, porque precisamos da Tua ajuda, Senhor, para falar e para ouvir, para aprender e para praticar, para de fato usufruirmos, Senhor, de uma colheita abundante em tudo que fizermos, Pai. Abençoa-nos nessa noite, Deus. Nós precisamos de Ti. Clamamos pelo Teu Espírito, pelo poder do nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, vamos lá. Por que a Bíblia nos faz prosperar? Lá em Josué 1:8, nós já lemos esse versículo no nosso último estudo. A palavra do Senhor nos diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo para onde quer que andares. Eu quero só parar um pouquinho nesse versículo para a gente lembrar das instruções. São várias instruções que estão sendo dadas aqui. E essas instruções não são dadas por acaso, elas são dadas para que nós sigamos essas instruções. Não cessar de falar do livro da lei, ou seja, não cessar de falar desta palavra, da Bíblia, Antes, meditar nessa palavra de dia e de noite, ou seja, em todo o tempo, meditar nessa palavra e ter o cuidado de fazer tudo segundo nele está escrito, ou na palavra está escrito, ou seja, ter o cuidado de obedecer a palavra. E aí, por conta disso, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, são instruções e são revelações que precisam ser assimiladas por todos nós, porque isso muda a nossa história de vida. Crer que o Senhor Deus é conosco por onde quer que nós andarmos é algo extremamente necessário.
Isso quer dizer que, a despeito de toda e qualquer circunstância em que a minha vida esteja envolvida, o Senhor está comigo e Ele me conduz pelo melhor caminho. Quer dizer que não vamos passar por adversidade? Não, não quer dizer isso. Mas vamos seguir em frente, que depois nós vamos falar disso com maiores detalhes. Então, a recomendação do Senhor a Josué foi: não cesse de falar do livro, medita nele de dia e de noite, cuida para que você faça tudo quanto nele está escrito. No último estudo, nós falamos a respeito dessa palavra na boca, do não cessar de falar do livro, do poder que essa palavra tem na nossa boca, né? Então, hoje nós vamos falar dos 2 outros itens, que é o meditar na palavra dia e noite e o cuidar para seguir tudo quanto nela está escrito. Vamos começar então pelo meditar nela de dia e de noite. Vamos pensar um pouco no que esse salmo diz. Salmo número 1, um salmo extremamente conhecido, mas que muitas vezes a gente não zela em observar os seus preceitos, os seus ensinamentos. E aqui a palavra de Deus no Salmo 1, ela diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio. Eu não posso estar caminhando segundo o conselho daquele que não teme e não é obediente ao Senhor. Muitas vezes, muitos cristãos estão caminhando por conselhos de pessoas que não temem ao Senhor e que não andam em obediência à palavra de Deus. E a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores. Preste atenção que não é os que fogem dos pecadores, os que não querem ver os pecadores por perto, não é isso. Todos nós somos pecadores, pecadores lavados e remidos no sangue de Jesus. Mas é aquele que não se detém, é aquele que não fica, é aquele que não se deixa influenciar no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso é outra coisa que a gente precisa vigiar. Na última semana falamos, no último estudo, sobre essa coisa da nossa língua, né? Que Tiago fala tão bem, o perigo dessa língua que fala o que não deve falar. E escarnecer é algo que nós não devemos fazer. É algo que nós não devemos usar a nossa boca para fazer. Escarnecer. Então, o que não se senta na roda dos escarnecedores. Antes, ou seja, ao invés de tudo isso, ao invés dessas 3 situações, o que ele faz? O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O prazer dessa pessoa, desse homem que se torna bem-aventurado, está na lei do Senhor. Não está no conselho do ímpio, não está no caminho do pecador, não está na roda do escarnecedor. Está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O que acontece com essa pessoa que se porta dessa maneira? Por que ela é bem-aventurada? Porque ela é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Preste atenção que estar plantado junto à corrente das águas, ou seja, estar em um lugar em que essa terra é irrigada e que nos dá condições de frutificarmos e de nos mantermos vivos e frutíferos, só acontece nessa situação. E aí os frutos vêm no seu devido tempo, a folhagem não murcha, e tudo o que essa pessoa faz, ela será bem-sucedida. E aí o Salmo nos diz: mas os ímpios não são assim. E aí eu acho interessante quando a gente se lembra de um outro Salmo, em que o salmista diz assim: mas Senhor, por que os ímpios prosperam? Por que eles prosperam e a gente que está lutando para andar em retidão, parece que a nossa vida não vai bem e não tem sucesso e não prospera? E aí o salmista diz: em só eu pensar isso, eu já estava errado, eu já estava pecando, porque eu atinei para o fim deles. E aqui esse salmo fala exatamente sobre isso. O fim deles qual é?
Os ímpios não são assim, eles são como palha que o vento dispersa. O que é uma palha? É uma vegetação já fora da terra, é uma vegetação morta, é uma vegetação sem vida, e é uma vegetação que o vento dispersa sem que ela consiga ter alicerces para se sustentar. É algo morto. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo. Presta atenção no que a palavra de Deus diz. A gente está falando do final de todas as coisas. No juízo eles não vão prevalecer. Ah, mas eles prevalecem agora e agora eles se dão bem. Me desculpe, mas grande coisa. De que adianta que alguém prospere nesse mundo e pereça por toda a eternidade? Isso é como um tempo ínfimo, é como um ganho que se desfaz como uma fumaça, não compensa. E aí a palavra continua dizendo, nem os pecadores na congregação dos justos, não haverá pecadores na congregação dos justos que hão de viver eternamente no reino de Deus. A Bíblia fala que lá na eternidade não haverá pecado, não haverá tristeza, não haverá doença, não haverá choro, nem ranger de dentes, não haverá pessoas que se desviem dos caminhos do Senhor. Estaremos vivendo todos em retidão e em santidade, iluminados pela glória do Deus vivo. Aleluia! Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, meditar funciona como a ideia do ruminar. Pensa naquele animal que rumina, como a vaca, por exemplo, né? Ela come o capim, depois aquilo volta e ela fica ali ruminando, ou seja, ela fica ali processando de uma forma melhor, para melhor digerir, para melhor absorver esse alimento. E meditar na palavra é exatamente isso. É a gente ruminar essa palavra, é a gente de alguma forma tratar tudo que a gente está ouvindo e aprendendo e digerir isso de uma forma melhor, para que de melhor forma a gente venha a absorver. E uma vez absorvido, isso passe a fluir da gente de uma forma espontânea e natural. É importante a gente lembrar que só rumina aquele que comeu, né? Quem não comeu, não tem o que ruminar. Então, por isso a gente precisa, para a gente meditar na palavra, a gente precisa se alimentar da palavra, né? Então, é imprescindível que a gente tenha um contato de leitura bíblica, de preferência uma leitura diária, para que essa palavra esteja sempre presente e possa estar sempre ali, sendo ruminada, meditada, digerida e absorvida nas nossas vidas. Amém? Então, em Colossenses 3,16, a Bíblia diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Quando você diz ricamente, você entende o quê? Abundantemente, né? De forma abundante, habite em vós a palavra de Cristo. A nossa libertação, a nossa transformação, a nossa regeneração, ela é provocada pelo poder da palavra que nos liberta, né? Um versículo que se tornou muito conhecido e falado nos nossos dias é João 8,32, que diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Do que a gente está falando? Da palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade, e essa verdade vai quebrar os nossos grilhões, vai quebrar as nossas amarras, as nossas cadeias, as coisas que nos aprisionam. Quantas coisas nos aprisionam na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente, né? No nosso olhar, quantos medos, quantas preocupações, quantas inseguranças, quantas questões estão ainda determinando o nosso viver, quando na verdade o Senhor nos chama à liberdade, para que possamos viver segundo o mover do seu Espírito, segundo o poder da sua palavra e não mais segundo a consequência de traumas, de feridas, de dores, de desilusões, de frustrações e de tantas outras coisas que muitas vezes nos aprisionam e restringem a nossa liberdade e o nosso viver. É importante a gente lembrar o seguinte, nós recebemos um testamento.
E a Bíblia fala, né? O Velho Testamento, o Novo Testamento. São 2 testamentos. Recebemos o testamento. De que nos serve esse testamento se não soubermos o que está escrito nele? Como nós vamos usufruir dessa herança se não soubermos o que ela diz? Né? Um testamento define a parte que te cabe numa herança. Como você vai usufruir dela se você não tiver consciência de que você herdou todas essas coisas, que você tem direito a todas elas? No Salmo 119, 97, a palavra do Senhor nos diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. E eu quero frisar isso, porque já é o 2º ou 3º versículo que nós lemos, que fala, né? Nós lemos no Salmo 1, agora estamos lendo aqui no Salmo 119, que fala a respeito do amar, né? Do se deliciar com a palavra de Deus. E o salmista diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. De maneira nenhuma nós iremos gastar tempo meditando na palavra de Deus se nós não formos apaixonados por ela. Se nós não reconhecermos o seu valor, a grandeza e o poder dessa palavra para trazer uma verdade que modifique a minha realidade. Existe uma frase que muitas vezes se diz e que eu creio muito nela. É o seguinte: a verdade espiritual é muito mais real, ou poderia se dizer, o mundo espiritual, ele é muito mais real do que o mundo natural. Nós temos olhos que veem as coisas naturais, né? Então, nós vemos aqui 4 paredes e é isso que a gente consegue enxergar. Mas no mundo espiritual existem muitas outras coisas que esses olhos naturais não veem. Mas Deus nos deu o Espírito Santo para que também tenhamos olhos espirituais. E por meio desses olhos espirituais a gente começa a entender o quanto nós perdemos quando não compreendemos as verdades escritas nessa palavra. Quando não usufruímos de tudo que o Senhor descreve na sua palavra. E é muito interessante a gente pensar que Deus, ele é exatamente como um pai amoroso, né? Quem tem filho, desde que a criança nasce, e nem precisa ter filho para se entender isso. Todo mundo sabe que uma criança nunca nem jamais vai aprender algo que é dito a ela uma única vez. Os pais e os educadores repetem os ensinamentos para as crianças inúmeras vezes. E eu acho tão maravilhoso observar que na Bíblia não é diferente. Nós lemos diversos preceitos fundamentais para a nossa vida, diversas vezes, em diversos livros, em diversos capítulos, por boca de diversas pessoas. E ali Deus vai reforçando verdades fundamentais para a nossa libertação, para a nossa liberdade, para que possamos de fato viver a plenitude de tudo quanto o Senhor tem reservado para cada um de nós e não vivermos de forma restrita, empobrecida, né, limitada dentro desse mundo natural que nós conhecemos e podemos tocar de fato, né? Então, ninguém vai gastar tempo suficiente na meditação da palavra se não valorizar ela nessa medida, se não compreender a grandeza da sua importância, se não amar tudo aquilo que o Senhor Deus, disse, e se não se voltar para essa palavra desarmado para receber algo que é preciso e verdadeiro, ainda que você não consiga compreender. Ainda que você não consiga entender aquilo que está sendo dito, que você possa até dizer, eu não concordo com isso, mas na verdade eu te sugiro dizer, eu não compreendo isso.
para que você possa buscar de Deus essa compreensão e não se fechar para algo que é verdadeiro e eterno, porque toda a palavra de Deus é verdadeira e é eterna. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 2, Pedro diz assim à igreja: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Eu gostei dessa alegoria que Pedro usou como uma criança recém-nascida. O que uma criança recém-nascida faz quando ela quer mamar? Ela berra, ela chora alto, e quanto mais a fome aperta, e quanto mais ela deseja aquele leite, mais ela berra, e ela vai berrar até que as suas forças acabem, e ela não tenha mais forças para gritar. Será que nós temos desejado e ambicionado nos alimentar da palavra de Deus com essa intensidade? Que Deus opere isso nas nossas vidas, tamanha fome que a gente vá como uma criança recém-nascida, desejando ardentemente esse genuíno leite espiritual, em nome de Jesus. Há um caminho claro para a prosperidade. Todos nós, sem exceção, os que conhecem ao Senhor e até aqueles que não conhecem ao Senhor, qualquer pessoa nessa terra anseia pela prosperidade. Isso é algo natural, todos nós desejamos prosperar. E quando a gente fala de prosperar, obviamente a gente não está falando apenas de uma questão financeira material. A gente está falando em todos os âmbitos na nossa vida, né? Há pessoas que têm muitos recursos, mas elas se sentem absolutamente empobrecidas, vazias, né? Então isso não é o suficiente. É preciso que nós venhamos a prosperar em toda sorte de bênçãos, em todas as áreas da nossa vida. Na questão financeira, sim, mas também numa questão familiar, numa harmonia familiar, numa questão pessoal, numa realização pessoal, numa questão relacional. O ser humano não foi feito para estar só. Nós mesmo tendo família, nós temos a necessidade de nos relacionar com outras pessoas, e hoje isso tem sido um imenso problema na sociedade, porque as relações são superficiais, são rasas. Nós temos a necessidade de prosperar na nossa comunhão com Deus, evidentemente, porque sem Ele nós nos sentimos sem razão de existir, sem razão de ser, tudo parece tão efêmero, tão rápido, né? Hoje a gente vivendo essa questão da pandemia, todos os dias a gente ouve a notícia de mais alguém que morreu e a vida parece que acaba no estalar de dedos, e é preciso algo muito maior do que isso. E aí eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo, que diz: se a nossa fé se restringe a esse mundo, nós somos as piores criaturas da face da terra, os mais pobres coitados, porque isso é nada diante de tudo que Deus tem reservado para todos nós. Mas ainda nesse mundo, nós queremos prosperar, nós queremos alcançar êxito, queremos nos sentir plenos, e há apenas um caminho para essa prosperidade. Um caminho em que essa prosperidade seja realmente completa. E o caminho é esse: conhecer a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, praticar a palavra de Deus e assim prosperar. Foi isso que Deus disse a Josué. E é isso que o Senhor nos diz por meio da sua palavra. Então, Jesus desde pequenininho, ele sabia disso. A Bíblia diz que aos 12 anos ele estava lá, enebriado no meio do templo, discutindo com os doutores a palavra de Deus, discutindo no sentido de ali sedento por ouvir mais. Aqueles homens maduros estavam surpresos diante da inteligência de Jesus e diante do seu conhecimento, mas ele estava ali também para aprender, porque ele era uma criança de 12 anos, e ele estava tão entretido ali que ele simplesmente não percebeu que todos estavam indo embora, e já tinham ido embora, e ele ficou ali sedento para aprender, para ouvir, para conhecer, para se desenvolver. Jesus era homem. E ele precisou gastar tempo se aplicando ao conhecimento da palavra.
né? Ele tinha uma comunhão plena com Deus por meio do Espírito Santo, mas ele precisava fazer coisas que os homens fazem. Ele comia, ele bebia, ele dormia e ele também estudava. E ele estudava a palavra de Deus, né? E isso se expressou ali claramente, ou se expressava, se revelava, melhor dizendo, claramente, nos seus ensinamentos. Quando Jesus abria a boca para falar, ele o tempo inteiro citava a palavra de Deus, né? Nos seus debates ali com os fariseus, com os saduceus, com os escribas, Jesus estava ali debatendo a palavra de Deus, e isso também foi muito usado nas suas guerras, as guerras que Jesus travou contra o diabo em toda a tentação que ele sofreu, ele usava a palavra de Deus. Realmente sempre muito bem alicerçado no conhecimento dessa palavra. Então, nós precisamos entender que conhecer a palavra de Deus é resultado de uma firme decisão. Não espere o dia em que você vai estar em casa e dizer: nossa, hoje eu estou com uma vontade de ler a Bíblia, e aí você para tudo e senta e vai ler a Bíblia. Isso pode até acontecer em algum momento da sua vida, mas isso não vai acontecer em todos os momentos, em todos os dias da sua vida. Conhecermos a palavra de Deus e nos dedicarmos a conhecer a palavra de Deus, meditarmos e refletirmos em cima da palavra de Deus e lutarmos para obedecermos a palavra de Deus, é resultado de uma firme decisão, que só toma aquele que compreende o valor dessa palavra. Eu quero te lembrar de uma passagem bíblica em que a palavra do Senhor nos diz que um homem, né, era uma parábola, ele achou um preciosíssimo tesouro que estava enterrado em um determinado campo. E a Bíblia diz que esse homem foi e vendeu tudo o que ele tinha, para pegar o dinheiro de tudo que ele tinha e usar na compra desse terreno, para que ele pudesse então tomar posse desse tesouro. É dessa forma que a gente precisa lidar com a palavra de Deus, como quem reconhece que ela é um preciosíssimo tesouro e eu preciso me decidir firmemente a me dedicar a ela, como aquele homem se decidiu firmemente em comprar aquele terreno para tomar posse daquele tesouro. A Bíblia nos diz, lá no Salmo 119 e 105, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Ninguém precisa de lâmpada no pé e nem de luz num caminho durante o dia. Essa necessidade de uma lâmpada nos pés e de luz para o caminho só é necessária durante a noite, ou seja, enquanto caminhamos nas trevas. Então, caminhando nas trevas, nesse mundo tenebroso em que a gente vive, que a Bíblia chama de mundo tenebroso, em que a gente olha para um lado e olha para o outro, as pessoas estão batendo cabeça porque parece que não enxergam nada claramente, né? Está todo mundo buscando respostas, buscando direção, e as pessoas estão batendo cabeça uns nos outros como quem brinca de cabra cega, não é? É nesse mundo tenebroso que nós teremos luz para os nossos pés, ou seja, luz que ilumine passo a passo no nosso caminho, no caminho que o Senhor tem estabelecido para as nossas vidas. Lá na primeira carta de Tessalonicenses, Paulo disse no capítulo 4, versículo 13, o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Então, o que o Paulo está dizendo aqui? Eu não quero que vocês sejam ignorantes, ou seja, eu não quero que vocês sofram por causa do desconhecimento da verdade. Esses que não entendem a verdade estão tristes e eles não têm mais esperança. Por quê? Porque são ignorantes a respeito da verdade. Eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. E aqui ele está falando a respeito daqueles que morreram, mas nós podemos usar esse versículo a respeito de qualquer dos ensinamentos da palavra de Deus.
Deus não quer que sejamos ignorantes. Ele não quer que venhamos a viver entristecidos e sem esperança, porque não conhecemos a verdade, porque não conhecemos aquilo que o Senhor tem nos ensinado e que Ele ensina, não apenas para nos botar no caminho certo, um caminho de prosperidade, mas para também sustentar a nossa esperança no meio das nossas adversidades. Então, a leitura da palavra, ela é fundamental para trazer conhecimento. E esse conhecimento vai nos trazer paz e esperança. E isso é fundamental, né? Lá em Jeremias, a palavra nos diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu preciso me lembrar dessas palavras que me trazem esperança, para que eu não desanime, para que eu não desista, para que eu não abandone a minha caminhada. Quando nela, ou seja, na palavra de Deus, nós meditamos, nós adquirimos entendimento e sabedoria. E eu digo, sem medo de errar, que sabedoria e entendimento é algo mais precioso do que qualquer outra coisa que a gente possa adquirir. Porque a palavra de Deus nos mostra que aquele que é faltoso de entendimento e de sabedoria, ainda que ele tenha todos os recursos na sua mão, ele vai enfiar os pés pelas mãos. E ele vai fazer as coisas completamente atrapalhadas e não vai conseguir ter êxito. E ele vai conseguir a proeza de destruir aquilo que ele mesmo se esforça para construir. Esse é aquele que caminha sem entendimento e sem sabedoria. A palavra de Deus nos diz assim, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, ou seja, ela constrói a sua casa. Mas que a insensata, ou seja, aquela que não tem sabedoria, ela a destrói com as próprias mãos. Ela quer construir, mas ela, pela falta de sabedoria e entendimento, ela acaba destruindo aquilo que ela mais ama e aquilo que ela quer construir. Então, a palavra de Deus, ela nos proporciona isso: conhecimento, sabedoria, entendimento. Quando nós vivenciamos essa palavra, quando nós experimentamos o mover dessa palavra e das verdades que essa palavra nos traz, aí sim nós começamos a usufruir da prosperidade que vem da parte do Senhor, da prosperidade que a palavra nos proporciona. Eu quero que você venha comigo lá no livro de Deuteronômio, capítulo 30, a partir do verso 15. A palavra de Deus nos diz assim: vê, são palavras do Senhor, vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecereis. Então, olha o que o Senhor está nos dizendo, que hoje Ele coloca diante de nós a vida e o bem, a morte e o mal. E Ele nos diz: você escolhe o que você quer fazer. Você escolhe para onde você vem. E o capítulo de Deuteronômio 28, 2 capítulos anteriores a esse, Deus escreveu inúmeras bênçãos decorrentes da obediência do homem ao Senhor e inúmeras maldições decorrentes da desobediência do homem ao Senhor. Como que eu sei se eu estou obedecendo ou desobedecendo ao Senhor? Pela sua palavra. Mas eu não entendo a palavra, então busque revelação e entendimento. Quem nos dá entendimento da palavra é o Espírito Santo de Deus. Aquele que o busca jamais será rejeitado por ele.
Mas é importante que a gente faça conforme aquilo que o Senhor nos ensina, que a gente busque o Espírito Santo como quem reconhece o seu real valor e não como quem apenas quer os benefícios, mas não quer os compromissos. Esse é um dos grandes problemas que nós vivemos. Nós queremos o Evangelho que nos favoreça, mas nós não queremos viver o Evangelho que cobre algo de nós, que exija algo de nós. E aí, quando a gente se depara com as exigências do Evangelho, a gente já começa a achar que isso é coisa de maluco, que isso não é legal, isso é fanatismo. Não, não é bem assim, né? Eu sirvo a Deus do meu jeito. Meus irmãos, eu já cansei de dizer isso, e eu acho que eu nunca vou cansar de dizer, eu vou sempre dizer isso. Não existe o meu jeito, não existe o seu jeito. Existe o jeito determinado, revelado pelo próprio Deus. Se a gente pode dizer assim, esse jogo é dele. Ele estabeleceu as regras. Ele disse a maneira como a coisa funciona. Quem ganha? Quem se porta desta forma. Quem perde? Quem não faz desta forma e faz de qualquer outra forma diferente dessa. Então, essa é a regra, essa é a lei. E a gente precisa entender as regras desse jogo para a gente poder ganhar. Né? Há um momento no grande dia em que todos estaremos ali diante de Deus, que vai ser um momento absurdamente terrível, em que muitos chegarão diante de Jesus e ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. As pessoas vão ficar atônitas. Como assim, Senhor? Está lá escrito na palavra. Como assim? Como assim, Senhor? Né? Chamando Jesus de Senhor. Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e vocês não me deram de beber, fui forasteiro e vocês não me receberam, estava preso e vocês não foram me visitar, estava nu e vocês não me vestiram. Quando nós fizemos isso contra ti, quando vocês deixaram de fazer a qualquer um desses pequeninos, vocês deixaram de fazer a mim. Ou seja, quando nós deixamos de cumprir a palavra de Deus, nós andamos e servimos a Deus do nosso modo. Eu amo ao Senhor, eu sou fiel no dízimo, mas eu não obedeço os seus mandamentos. Dízimo não salva ninguém. É muito bom que nós sejamos fiéis nos dízimos, porque há promessa para isso. Provai-me nisso, diz o Senhor, senão vos abrirei as janelas dos céus com bênção sem medida. Há promessa para aquele que é fiel no dízimo, mas não basta ser fiel no dízimo. Eu vou dizer algo. Vamos imaginar que Deus se comprometesse com a sua palavra e vendo alguém que decide ser fiel no dízimo, ele dissesse: tá bem, você está sendo fiel no dízimo, eu vou derramar dos céus bênçãos sem medida para a sua vida. Só que a sua vida nesse mundo vai ter bênçãos sem medida, mas lá na frente, porque você não obedece a palavra, você só obedece esse preceito, você não vai ter a prosperidade que procede de Deus, a prosperidade eterna. Compensa isso? Honestamente, eu prefiro que Deus me diga: não vou te abençoar, porque se eu te abençoar, você vai achar que a tua vida está de vento em popa na minha presença e não está. Então eu prefiro, Senhor, que tu retenhas a tua mão de bênção para que eu perceba que alguma coisa está errada na minha vida e eu tenha a oportunidade de me arrepender e me consertar com o Senhor, para que aí sim eu tenha uma bênção plena, completa, eterna e permanente. Eu não quero uma bênção de Deus sobre a minha vida que depois eu vou chegar diante de Deus e vou dizer: Ele vai me dizer: não vos conheço. Como assim? Senhor, me livra disso. Se eu tiver que apanhar aqui para me arrepender de verdade e chegar lá e ouvir a frase mais gloriosa que alguém pode escutar: vinde benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É isso que eu quero ouvir. E se eu precisar ser esmiuçado, quebrado aqui nesse mundo para ouvir isso, que seja melhor do que as coisas parecerem muito bem e lá na frente eu me deparar de que não,
eu não estava jogando conforme as regras. Já viu quando o time está lá, os torcedores torcendo, aquele desespero pelo gol, na hora sai um gol, o Maracanã inteiro levanta e começa a berrar, gol! E daqui a 2 segundos, o gol foi anulado. Anulou, acabou. Por quê? Porque foi com a mão. A regra é clara, tem que ser com o pé, com a cabeça, com o ombro, com a mão não pode ser. Então, não é gol. A gente não pode fazer gol diante de Deus que não seja dentro das regras do Senhor, dentro da palavra do Senhor. E aqui o Senhor nos coloca o bem e o mal, a vida e a morte. Escolhe. Escolhe o que você quer. A escolha é nossa. Nossa prosperidade depende da nossa escolha. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, guardar implica em preservar. Se eu guardo algo, eu preservo aquilo que eu guardo. Mas se eu não guardo, facilmente eu perco o que não guardo. Não é verdade? Nós perdemos com facilidade as coisas quando não somos cuidadosos em guardar as nossas coisas. Então, à medida que exercitamos a repetição do cumprimento desses mandamentos, desenvolvemos hábitos que nos trarão inúmeros benefícios. Então, hoje eu pratico a palavra, eu obedeço a palavra. Amanhã eu faço isso novamente. E depois eu faço novamente. E depois eu faço novamente. E por meio dessa repetição, isso passa a ser um hábito adquirido. E eu passo a cumprir esse hábito sem nem pensar. A coisa flui naturalmente. Como os frutos de uma árvore brotam naturalmente dela e ficam ali disponíveis para quem passar, poder se alimentar deles. Assim são os frutos da nossa vida decorrentes do hábito de praticar a palavra de Deus. Então, um dos grandes benefícios que a meditação da palavra provoca em nós é a transformação da nossa alma. Então, para que isso aconteça, nós precisamos acolher a palavra com mansidão, ou seja, sem resistência. Eu preciso acolher a palavra. Olha o que Tiago diz, Tiago 1:21. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implementada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Acolhei com mansidão, isso quer dizer sem resistência, sem tantos argumentos, sem tanta dificuldade de se sujeitar e se submeter. Salmo 19:7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Hoje, o que nós mais vemos são pessoas de almas feridas. Por quê? Porque o mundo é mau, as famílias estão desestruturadas e nós sofremos inúmeros traumas ao longo da nossa vida. As almas estão feridas, estão doentes, estão escravizadas e a palavra de Deus é poderosa não só para salvar, mas para restaurar a nossa alma, ou seja, recuperar aquilo que está estragado em nós. Efésios 4, 22-24, e eu estou lendo aqui agora na versão da NVI, tá? Diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Vocês foram ensinados, aí continua, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Ou seja, uma restauração, um novo revestimento, um novo homem criado não para andar em consequência de traumas, feridas e limitações e medos, mas para andar à semelhança de Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Essa obra só a palavra de Deus vai fazer nas nossas vidas por meio do Espírito Santo de Deus. De outra maneira, a gente pode conseguir melhorar aqui e ali em alguma coisa, mas não seremos restaurados nessa medida, nessa proporção. Enquanto caminhamos nesse mundo sem Cristo, o que acontece? A gente vai
pela nossa ignorância, nos sujeitando à influência de toda sorte de valores, de crenças, de pecados que nos corrompem, que nos ferem, que nos deformam e que vão nos distanciando cada vez mais dessa imagem original que Deus criou o homem para ser, né? O homem, ser humano. Temos uma necessidade absoluta de restauração. Nós temos necessidade de ter o nosso pensar restaurado, o nosso olhar restaurado, os nossos sentimentos restaurados, para que a nossa forma de agir e reagir também seja restaurada. Então, por isso a gente precisa tanto da palavra, porque é ela que vai trazer para a gente esse novo padrão. Não é padrão mundo, é padrão reino de Deus, é outro padrão. Um novo molde, né? Muito mais alto, muito mais elevado do que isso que a gente vê aqui, restaurando a nossa imagem e a nossa semelhança ao nosso Senhor Jesus. Amém? Então, o tempo que nós gastamos na leitura e na meditação da palavra, ele é fundamental para que, enquanto estamos expostos ao poder dessa palavra, nós vamos alcançando essa restauração tão necessária para as nossas vidas. Filipenses 4:8 fala a respeito daquilo que a gente tem que pensar. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, ou seja disso que você esteja ruminando. Mas muitas vezes nós estamos ruminando no nosso pensamento exatamente os nossos desgostos, as nossas ofensas, as nossas tristezas, as nossas humilhações, as nossas invejas e uma série de outras coisas, frustrações inúmeras, e a gente rumina, né? Todas essas coisas que vão envenenando a nossa alma. Então nós temos que frear os nossos pensamentos impuros, esses pensamentos pessimistas, esses pensamentos que parecem que colocam a gente em alerta, esperando o pior, né? Como aquele homem lá que estava dentro de Samaria quando ela estava sitiada. Por acaso de Deus vem algo bom? Aquele sujeito estava esperando o pior, né? Deus só vai mandar coisa ruim para cá, Deus só manda coisa ruim. Quem conhece o Senhor sabe que isso é um absurdo. O Senhor só tem o melhor para as nossas vidas, então nós não podemos estar à espera do pior. Nós precisamos ter a expectativa do melhor, porque Deus tem o melhor para as nossas vidas. Então nós precisamos frear esses pensamentos e trazer para a nossa mente, substituir esses pensamentos pelas promessas do Senhor e por toda a sua palavra que nos traz esperança, que renova a nossa esperança. Então, a palavra alimenta o nosso espírito e ela nos enche de sabedoria e de entendimento. São benefícios maravilhosos que a palavra de Deus nos dá. Vamos, então, correr aqui para o terceiro item daquelas instruções de Deus a Josué, quando ele diz: tenha o cuidado de fazer tudo quanto nele, ou seja, no livro, está escrito. Cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Isso significa dizer obediência. Obedecer a essa palavra. A obediência está intimamente ligada à prosperidade. As bênçãos são decorrentes da obediência. E a Bíblia diz que elas perseguirão e alcançarão aqueles que são obedientes. Você não vai precisar correr atrás delas. Elas correrão atrás de você, se você caminha em obediência. Salmo 119:4 diz: tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Não temos que escolher mandamentos de Deus. Esse eu cumpro. Esse aqui acho que não é para os nossos dias, não. Esse aqui já está ultrapassado. Esse eu não entendo, nem concordo. Nós somos o quê? Juízes da palavra? Ou somos obedientes à palavra? A palavra é de alguém que nós temos que julgar se está certo ou se está errado? Ou é a palavra do Deus vivo e verdadeiro? Do soberano Senhor, Criador de toda a terra? Então, os mandamentos foram ali definidos para que o cumpramos à risca. Então, a desobediência a Deus, ela é pecado. Qualquer coisa que seja desobediência à palavra do Senhor é pecado.
né? E a Bíblia deixa isso muito claro. E esse pecado trouxe muitos danos à vida do homem, começando lá no pecado da desobediência de Adão e Eva, comendo do fruto que Deus disse, não comeis deste fruto, né? Então, o fruto dessa obediência é a bênção de Deus sobre a nossa vida. E o resultado da nossa desobediência são as maldições, são as aflições. Agora, eu gosto sempre de lembrar que Deus não tem nenhuma satisfação em nos punir. Ah, você não fez do jeito que eu quis, toma maldição na sua cabeça. Não, a maldição, ela é uma advertência de quem avisa as consequências do erro. Como quem diz assim, não bota o seu dedinho na tomada que você vai tomar um choque. Aí você é curioso e resolveu botar o dedo na tomada, tomou um choque, você diz, poxa, que boca, hein? Você me amaldiçoou e a maldição pegou. Não, não é maldição, é advertência. É uma palavra de alerta. Se você andar na beirada de um penhasco, você corre gravíssimos riscos de cair. Quer se aventurar? Corre o risco de cair, de morrer. Então, isso não é Deus tendo prazer de nos punir, são consequências de coisas que certamente nos farão mal, porque se nos fizessem bem, Deus jamais as proibiria. Deus proíbe o que nos faz mal e Ele nos orienta a fazer o que nos faz bem. São os conselhos do Senhor para a nossa vida. A Bíblia mostra em inúmeras passagens exatamente isso. Então a gente precisa entender. Lá, Isaías 30:18 diz assim, por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurado todos os que nele esperam. Deus não tem satisfação em ver o sofrimento do homem. Ao contrário, Ele espera para ter misericórdia, Ele se detém para se compadecer. Mas se esse homem não se arrepende, as consequências naturais da desobediência, ou seja, tudo que Deus advertiu a respeito da vida daquele que desobedece, elas vão acontecer. Como o dedinho na tomada e como caminhar na beiradinha do penhasco, né? Então, o que Deus requer de nós? Ele requer que temamos a Ele, que andemos nos seus caminhos, que guardemos os seus mandamentos, estatutos, juízos e preceitos. Eu achei muito interessante, lá em Deuteronômio 11:1, diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Quando a gente estava lendo antes de Josué, a gente estava na leitura de Deuteronômio. Quando eu me deparei com esse versículo, me chamou a atenção isso, né? Os estatutos, os juízos, os mandamentos, os preceitos. E aí, se você for lá na Bíblia Shed, no comentário do Russell Shedd a respeito desse versículo, ele usa as palavras em hebraico para dizer o significado disso, né? Eu vou me eximir de repetir as palavras em hebraico, porque com toda certeza eu vou pronunciá-las errado. Então, eu não vou dizer o que está escrito em hebraico. Mas está lá, eu até escrevi a palavrinha aqui para mim, mas eu não vou repetir. Se você tiver a Bíblia Shed, vai lá no comentário do Russell Shedd, em Deuteronômio 11:1. Então, mandamentos, mishwah, não sei se é isso, significa estabelecer, colocar, dar ordem. Isso é mandamentos. Estatutos provém da ideia de gravar, fixar indelevelmente, no sentido de ser estabelecido como norma inviolável. São os estatutos, ou seja, aquilo que veio para ficar e não vai ser removido dali. Juízos é o pronunciamento do juiz depois de ter examinado um caso. Então, os juízos do Senhor é aquilo que Deus olha e Ele julga e segue-se, então, a sentença. Preceito, que aqui parece ser mishmar, que quer dizer aquilo que se deve guardar. Guardar os preceitos do Senhor, os seus estatutos, ou seja, aquilo que tem que ficar bem alicerçado e não pode ser removido nem para a direita, nem para a esquerda. Os juízos que são decorrentes do julgamento estabelecido por Deus
e os preceitos do Senhor que nós precisamos guardar. Na nova aliança não é diferente disso. Cristo veio exatamente para nos ensinar a preservar o zelo em obedecer a palavra de Deus. Então, a nova aliança por meio de Jesus, Deus continua aguardando que o homem obedeça a Ele. Então, Jesus veio dando fortes exemplos da sua obediência à palavra de Deus e Ele, em todo o tempo, reforçava o seu intento de obedecer a sua palavra e mostrando que o seu único objetivo era fazer a vontade do Pai. Ele não veio para nenhum outro objetivo. E aqui em João 4,34 ele diz: disse-lhe Jesus, a minha comida, ou seja, daquilo que eu me alimento, consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Esse era o único objetivo do Senhor Jesus. João 14,21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos, o Senhor Jesus dizendo, e os guarda, esse é o que me ama. E aí vão voltar lá para aquela passagem do: como assim, Senhor, apartai-vos de mim, maldito, não vos conheço? É isso aqui, ó. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se eu tenho os mandamentos e eu não guardo, eu não amo ao Senhor. E se eu não amo ao Senhor, eu não cuido dos seus interesses. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Mateus 28, 19 e 20 diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, nós temos a obrigação de discipular uns aos outros com a orientação de guardar os mandamentos do Senhor. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, hoje a gente percebe que muitas pessoas têm defendido a ideia de que Jesus ele veio revogar a lei. Ele não veio, não. Jesus veio revogar a lei. Nós estamos vivendo no tempo da graça, né? Mas isso não é verdade. É verdade que nós estamos vivendo no tempo da graça, mas Jesus não veio revogar a lei. Ele veio cumprir a lei e ele veio ainda requerer além da lei. Vamos lá em Mateus 5, 33, 34. O Senhor Jesus nos diz assim: também ouvistes que foi dito aos antigos, olha bem, aos antigos, ou seja, aqueles da velha aliança, do Velho Testamento, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo nenhum jureis. Então, Jesus estabelece algo ainda mais difícil, porque ele diz, você só pode jurar se você for cumprir. Mas eu estou dizendo, você não vai nem jurar, porque nada do que você venha jurar, você pode ter como paga da tua palavra, porque nada é teu de fato. E aí, no versículo 37, ele diz, seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não, e o que passar disso vem do maligno. Então, nós não podemos jurar por coisa alguma. Lá em Mateus 5, 27, 28, ele diz, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção, ou seja, aqui, ó, intenção impura no coração, já adulterou com ela. É além do cumprimento da lei. Não basta que você não se deite efetivamente com essa mulher em adultério, você não pode nem permitir que a sua mente e o seu coração acolham pensamentos e sentimentos impuros. Você já está adulterando com ela. Jesus não veio revogar a lei, ele veio cumprir e, na verdade, ele elevou o padrão, ele botou a condição ainda mais elevada. Só que Jesus sabia que nós não tínhamos condições de, na força da nossa própria natureza, cumprirmos a lei. Por isso, ele disponibilizou, por meio do seu sacrifício na cruz, a sua graça. A graça de Deus que nos capacita a cumprirmos os mandamentos do Senhor. A graça de Deus e o Espírito Santo de Deus que nos aparelha com as condições necessárias para que a gente cumpra os mandamentos do Senhor. O Espírito Santo nos dá o seu fruto, o Espírito Santo nos dá os dons espirituais, o Espírito Santo nos dá os ministérios
Ele nos dá os dons ministeriais e Ele nos capacita, por meio da graça de Cristo, a cumprirmos os seus mandamentos. E aí agora sim, pela obra da cruz de Cristo, a obediência se tornou possível. Porque Ele sabia que sem essa graça e sem o mover desse Espírito Santo nas nossas vidas, que passa então a habitar na vida daquele que crê no seu nome e na sua obra da cruz, agora sim nós temos condições de obedecer a sua palavra. Então crucificamos com Ele a nossa carne, para que não mais ela nos governe, e sim o Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus diz: andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Por quê? Porque o Espírito, estando fortalecido nas nossas vidas, ele subjuga a nossa carne. Ok? Então eu queria ler com você aqui também nessa versão da NVI, Romanos 8. A palavra de Deus nos diz assim: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Judas 1,4, também na nova versão internacional, diz assim: pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada, ou seja, homens reprovados e já condenados há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Esses são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo como nosso soberano e Senhor. Ou seja, se eu nego a Cristo como Senhor, eu nego a minha disposição de me sujeitar às suas ordenanças. Por isso, a gente ouve tantas pessoas no meio cristão dizendo que vivemos no tempo da graça e podemos viver então com liberdade de fazer aquilo que nós queremos fazer. Isso a Bíblia está dizendo que transforma a graça de Deus em libertinagem. E não é isso que a gente pode fazer. O Salmo 50, 16 e 17 diz assim: mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? De que adianta que você repita os meus preceitos e que você tenha decorado na sua boca a minha aliança, se você não se sujeita à disciplina e se você rejeita as minhas palavras e não se sujeita a obedecê-las? Tiago 1, 22 nos diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Presta atenção no que Tiago está nos dizendo. Ele diz para que vocês não estejam andando enganados, se enganando a vocês mesmos. Como que eu estou enganado? Você está enganado quando você ouve a palavra e você não a pratica. E aí você professa a palavra com a sua própria boca, mas você não a pratica. Você prega a palavra para outras pessoas, mas você não a pratica. Fazendo isso,
você pensa que anda com Cristo, mas você não anda com Cristo. Se eu fizer isso, eu penso que eu estou salvo, mas eu não estou salvo. É importante que a gente entenda como funcionam as coisas nas regras do Senhor. Versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, quem é o bem-aventurado naquilo que vai realizar? É aquele que considera atentamente na lei perfeita. Que lei é essa? Lei da liberdade. Liberdade? Mas eu não sou um servo de Deus? Mas sendo servo de Deus é que eu sou livre, porque eu deixei de ser escravo do pecado, escravo da minha carne, escravo dos meus traumas, escravo das minhas feridas, escravo das pessoas que me oprimem, das pessoas que querem me subjugar, escravo do diabo que não pede licença para tentar sapatear na cabeça da gente. Então, aqui de fato, nós passamos a viver em liberdade, a verdade que nos liberta. Esse será bem-aventurado no que realizar. Então, é fundamental nós nos lembrarmos que isso não significa que não vamos viver aflição e não vamos ter problema. Aqui eu quero voltar àquilo que eu falei bem no início, né? Esse será bem-aventurado no que realizar. Esse vai prosperar em todos os seus caminhos, como diz no Salmo 1. Então quer dizer que o cristão não vai ter problema? Que ele não vai passar por luta, que nada nunca vai dar errado na vida do cristão, tudo vai ser uma maravilha, nunca vai rolar uma lágrimazinha dos seus olhos? Não, não é isso que a palavra de Deus nos diz. O próprio Senhor Jesus, ele nos advertiu quanto às aflições da vida, né? Quanto ao mundo que nós vivemos. É um mundo tenebroso, é um mundo que jaz no maligno, é um mundo guiado por trevas. E é o mesmo que você pensar que se você está no meio de uma guerra, que porque você está do lado do general, você está no spa. Não existe spa na guerra. Não existe, por mais que você esteja dividindo o quarto com o general. Não existe spa na guerra. Nós estamos numa guerra. Nós estamos nesse mundo tenebroso. Então, o próprio Senhor Jesus nos advertiu quanto às aflições e quanto aos ataques do maligno e quanto à nossa luta contra a nossa própria carne. Ele nos advertiu a respeito de tudo isso. Lá em João 16:33, ele diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Como Jesus venceu o mundo? Jesus foi crucificado, ele foi pendurado no madeiro, aprisionado, surrado, humilhado e morto, com pregos nas suas mãos e nos seus pés, uma coroa de espinho fincada na sua cabeça e uma lança cortando o lado do seu corpo. Essa é a vitória de Jesus no mundo. Isso parece vitória? Para o mundo, não. Mas diante de Deus, sim, porque esse era exatamente o que Deus queria que acontecesse, para que por meio do seu sangue derramado na cruz, nós tivéssemos oportunidade de salvação. E para provar que isso tudo era muito verdadeiro, o que Deus fez, Jesus ressuscitou da morte. Jesus não permaneceu morto, e ele não ressuscitou da morte com aquele corpinho que de novo podia ser ferido, que de novo podia chorar, que de novo sentia fome, que de novo sofreria os danos dessa terra. Ele ressuscitou com um corpo glorificado, eterno, um corpo que novamente lhe deu as glórias do Deus eterno. Essa é a vitória que vence o mundo. Tende paz, porque assim como eu venci o mundo, vocês também vão vencer comigo. Então é importante a gente entender o que é vencer o mundo. Não é a vitória segundo os valores mundanos, mas é a vitória segundo o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, muitas pessoas querem
ver o agir milagroso de Deus nas suas vidas na hora da aflição, né? A gente quer ver o agir milagroso. Eu estou precisando de dinheiro, então vai cair dinheiro na minha conta. Eu estou precisando de saúde, eu vou dormir e amanhã eu acordo curado. Eu quebrei o pau em casa com a família, amanhã ou hoje mesmo todos virão me pedir perdão e vão se reconciliar comigo e vão me amar e me respeitar. Será que é desse modo que as coisas funcionam? Será que são esses os milagres que a gente espera de Deus? Um Deus que está dentro de uma lâmpada, que a gente esfrega a mão e o Senhor sai numa fumaça e diz, eis-me aqui meu servo, né? Ou quer dizer, eis aqui meu Senhor, eu sou o teu servo, o que você quer que eu te faça? Às vezes a gente está achando que o Evangelho é assim. Não, não é assim. Então, o maior milagre é quando, por meio da meditação da palavra e do nosso real compromisso com Deus, a gente começa a perceber a obra de Deus transformando a nossa realidade, transformando o nosso interior, transformando a nossa maneira de ver, a nossa maneira de sentir, a nossa maneira de se relacionar, a nossa forma de falar. Hoje em dia as pessoas estão literalmente dando choque. Você esbarra nelas e elas já estão esbravejando, porque o estresse chegou no nível máximo. E a gente precisa rever isso, rever tudo isso, deixar que essa palavra poderosa transforme o nosso caráter, transforme e cure a nossa alma doente, ferida, traumatizada, entristecida, abatida, desesperançada. Então, esse é o maior milagre. Agora, eu não posso orar por coisas realmente milagrosas aos olhos do mundo? Posso. Eu posso orar por cura, eu posso orar por provisão, eu posso orar por restauração de relacionamentos, eu posso orar e não só posso, eu devo orar. E apresentar diante de Deus a minha petição, apresentar diante de Deus a minha necessidade, apresentar diante de Deus a minha ansiedade, apresentar diante de Deus o meu clamor, para que o Senhor venha e intervenha naquilo que nós precisamos, seja o que for nas nossas vidas, mas há uma parte que nos cabe. Como eu posso esperar que Deus mova o marido a respeitar a esposa, se a esposa não respeita o marido? Como eu posso esperar que os filhos venham a respeitar os pais, se os próprios pais não respeitam os filhos? A gente tem uma lei aí da semeadura, né? O que eu estou semeando é o que eu vou colher. O que eu estou semeando é o fruto que vai estar penduradinho na minha árvore ali, em seguida, né? Se eu semeio espinheiro, eu vou colher espinho. Agora, se eu quero colher uma bela unção, azeitonas ungidas no azeite, né? Virgem, maravilhoso, eu tenho que semear uma oliveira, né? Senão não vai nascer azeitona. Amém? Então, por meio desse conhecimento, da meditação da palavra e do nosso real compromisso com essa palavra, é que a gente estabelece o verdadeiro vínculo com Deus. Esse é o maior vínculo. Às vezes a gente está ali sedento, eu quero sentir a presença de Deus, fiquei toda arrepiada, eu caí no Espírito. Gente, isso é bom, não é ruim não, é bom. É bom sentir a presença de Deus de uma forma impactante, é muito bom, mas não é só dessa forma que Deus se revela, muito pelo contrário, esses são momentos especiais, mas Deus se revela no nosso vínculo com Ele, no vínculo dEle conosco, por meio disso. Conhecimento da palavra, meditação na palavra, obediência à palavra. Esse é o vínculo que nós estabelecemos com Deus e é por meio desse vínculo que a gente frutifica, que a gente se revela verdadeiramente um ramo ligado à videira. Eu sou a videira verdadeira, disse Jesus. Né? O ramo que não dá fruto, o Pai vem e corta. Mas o ramo que está dando fruto, ele está dando fruto por quê? Porque ele está ligado à videira e ele está sendo nutrido, né? Pela raiz daquela videira. Essas raízes é Cristo que está trazendo ali pelo Espírito Santo de Deus aquilo que a gente precisa. E a gente está sendo nutrido. E esse ramo vai frutificar.
Então, não existe vínculo maior com Deus do que estarmos intimamente conectados a Ele por meio da obediência da sua palavra. Os frutos são extremamente necessários para revelar quem nós somos. E a Bíblia fala, pelos frutos os conhecereis. Não é? A gente sabe quem é quem pelos frutos que essa pessoa dá. Então, as boas obras são consequência natural do nosso vínculo com Deus. Eu não faço boas obras para mostrar que eu sou de Deus, mas porque eu sou de Deus, eu vou fazer automaticamente as boas obras. E aí Efésios 2, 8 e 9 diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não é pelas obras que nós somos salvos, para que a gente não bata no peito orgulhoso da nossa santidade, retidão, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então nós não somos salvos pelas obras, mas nós fomos criados para fazermos as obras, para andarmos nelas. Então a obediência à palavra é a maior expressão de fé que nós podemos demonstrar nas nossas vidas. E de fato é tremendo, porque quando você encontra uma pessoa que obedece à palavra de Deus, você realmente entende que ela é uma pessoa de fé. Porque muitas vezes a palavra de Deus é: sai da tua terra e vai para o lugar que eu te mostrarei. Qual é o lugar? Vai para o lugar, eu vou te mostrar. Abraão, sacrifica o teu filho aqui no altar. E aí Abraão pensa, eu não tenho, o cordeiro para substituir, mas Deus é poderoso até para ressuscitar o meu filho. Então eu vou sacrificá-lo no altar. Aí José tem o sonho de que ele vai ser maior do que seus irmãos e do que seus pais, e todos vão reverenciá-lo. E ao invés disso acontecer, ele é vendido como escravo, aprisionado injustamente. E ele continua obedecendo a palavra. Não há maior expressão de fé do que isso. Essa é a verdadeira expressão de fé. E Mateus 6, lá no versículo 46, a partir dele diz assim: por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazes o que vos mando? De novo, Jesus está frisando isso. Não adianta me chamar de Senhor se você não se sujeitar a mim em obediência. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se não fazem o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalá-la, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então, não há nenhum benefício em declarar que Jesus é Senhor, se nós não obedecermos a sua palavra. Quando Ele é Senhor, nós somos seus servos. Quando Ele fala, nós ouvimos e obedecemos. Quando Ele é a cabeça, nós somos o corpo, em obediência, em harmonia ao seu comando. Então, o sucesso da casa na rocha foi porque a casa foi bem construída? Não, foi porque ela foi bem alicerçada. O sucesso da casa da rocha foi porque ela não passou por adversidade? Não, foi porque ela, passando pela adversidade, ela não ruiu. E ela não ruiu porque foi bem alicerçada, ou seja, ela resistiu à adversidade. Então, quando nós estamos com o Senhor, não significa que, em tudo vou ser bem sucedido, não vou passar por aflição. Eu vou passar por aflição, mas eu não vou sucumbir. Eu vou passar por aflição, mas eu não vou ser derrotado, eu não vou desmoronar, a estrutura de toda essa construção não vai ruir. E Isaías 43 diz assim, lá no versículo 2, quando passares pelas águas, não é se passares, é quando passares, já está avisando que vai passar.
Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. A gente não pode dizer que a Bíblia mente para a gente. Ao contrário, ela é a verdade absoluta. Quanto mais nós praticamos a palavra, mais nós alicerçamos os nossos fundamentos em Deus, mais nós fincamos esses alicerces mais profundamente e mais fortes e resistentes nós nos fazemos às adversidades. Então, a obediência a Deus, ela não pode ser negociada. Quando nós fazemos isso, nós negociamos a nossa obediência à palavra de Deus, nós estamos enfraquecendo as bases da nossa estrutura. Ou seja, nós estamos permitindo que a nossa estrutura seja minada. E uma estrutura minada, ela é facilmente destruída. Basta pensar numa represa. Uma represa, se ela tiver uma rachadurazinha e aquela rachadura não for corrigida, em pouco tempo aquilo vai rompendo até que tudo desaba, né? E a ruína é completa. Então vamos lá rapidamente em Josué 7 e 8. De novo o texto que nós começamos já no estudo anterior e começamos nesse estudo. Eu quero ler novamente esse texto. Josué 1, 7 e 8. Então somente, sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei. A palavra de Deus precisa estar na nossa boca. Antes, medita nele dia e noite, ruminando os mandamentos do Senhor, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, obedecermos a palavra de Deus. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E aí, só para terminar, eu quero compartilhar com vocês mais um comentário do Russell Shedd, que eu achei também muito bom, que está lá a respeito desse versículo de Josué 1, 7 e 8, o comentário dele referente a esse versículo, esses dois versículos é o seguinte: o falar da palavra é natural àquele que medita na palavra. Ou seja, se a gente medita, naturalmente a gente fala. O meditar é natural àquele que ama a palavra. Se nós não amarmos a palavra de Deus, não vamos gastar tempo meditando nessa palavra. O obedecer é natural àquele que ama, medita e fala a palavra. O ser bem-sucedido é natural àquele que obedece a palavra. Eu achei muito lindo porque ele resumiu tudo isso que eu falei nesse tempão todo, ele resumiu aqui nessas palavras, eu achei muito legal. Então, na obediência, nós expressamos a nossa fé, nós honramos ao Senhor, nós colhemos do seu favor, caminhamos em segurança e prosperamos em toda sorte de bênçãos. Amém? Em nome de Jesus, eu quero te incitar a não aceitar nada menos do que isso. Porque isso foi o que o Senhor deu a todos nós. Mas nós precisamos, como Ele mesmo diz, sermos fortes e corajosos para zelarmos por tudo isso, porque nós vamos enfrentar muitas resistências e muitas lutas contrárias ao cumprimento dessas coisas. Mas nós precisamos perseverar, em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos, vamos clamar ao Senhor. Se você anseia, e é preciso que você anseie, realmente, para se alimentar dessa palavra e ter ela ali, passando de célula em célula do seu corpo, fluindo no fluxo do seu sangue, pelo poder do Espírito Santo de Deus, essa palavra está tão entranhada na nossa vida,
que ela flua espontânea e naturalmente da nossa boca, através dos nossos olhos, através dos nossos sentimentos, da nossa forma de ser, de agir, de viver. Clame ao Senhor por isso. Clame ao Senhor por isso. Deus jamais dirá não àquele que pede algo segundo a sua própria vontade. E a palavra de Deus nos ensina isso. Se pedirmos alguma coisa ao Senhor segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se Ele nos ouve, é certo que Ele já nos respondeu. Então, creia e clame ao Senhor por isso. Tome uma posição. É preciso decidir firmemente por isso. As coisas de Deus são preciosas e Deus não vai passar a mão na cabeça daquele que trata com negligência as suas preciosidades. Precisamos entender isso. Pai, ajuda-nos. Senhor, nos colocamos diante de Ti, erguemos as nossas mãos diante de Ti, clamando, Senhor, pelo Teu auxílio. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a enxergarmos o valor precioso da Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, a amarmos a Tua Palavra. E ajuda-nos, Senhor Jesus, a meditarmos nela, a lermos ela, a conhecermos, a entendermos, a recebermos a revelação dela, de maneira que ela passe a fazer parte de nós, pelo exercício da obediência a essa palavra. Senhor, dia após dia, queremos levantar com temor, em obediência, ainda que a princípio seja algo mecânico, seja algo que a gente faz só porque está escrito, e a gente faz porque a gente sabe que é para obedecer, mas a gente não sente nada. Eu nem entendo o que isso está dizendo, eu nem aprecio essas palavras, eu nem amo isso, e eu faço às vezes até por obrigação, mas eu faço, Senhor, porque eu quero chegar ao ponto de amar e obedecer de todo o meu coração. Então ajuda-nos a exercitarmos isso, Pai, a exercitarmos de tal forma que isso passe a ser algo natural nas nossas vidas e possamos chegar ao ponto em que Jesus chegou, aflito, com a sua alma profundamente angustiada, te dizendo: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas contudo não faz a minha, Senhor, faz a Tua vontade. Eu me sujeito a obedecer a Tua vontade. Aquele momento de dor, de angústia era necessário para que todos nós hoje tivéssemos a oportunidade de estarmos aqui orando e clamando por isso ao Senhor. Por meio do sacrifício de Jesus, o véu foi rasgado, temos acesso ao Pai. Jesus, nós te amamos pelo Teu sacrifício, te amamos porque Tu não desististe ali naquele momento, porque o Senhor foi obediente até a morte de cruz. E eu clamo a Ti, Senhor, que o mesmo espírito de obediência que estava sobre Ti, que esse mesmo espírito de obediência esteja sobre cada um de nós, porque queremos também Te obedecer às últimas consequências, fazer a Tua vontade, caminharmos conforme o Teu propósito para as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, que após essas 8 semanas em que estivemos aqui, estudando a razão da importância de lermos a Bíblia e de praticarmos essa palavra, que após isso as nossas vidas não voltem para o mesmo lugar de antes, Senhor. Faz algo em nós que nos transforme, de maneira que jamais voltemos a ser quem éramos, mas seja uma transformação que jamais acabe até sermos perfeitos diante de Ti, de glória em glória, até chegar a ser dia perfeito. Abençoa-nos, Pai, nós Te bendizemos, entregamos nossas vidas diante de Ti, com humildade, com mansidão, nos sujeitando à Tua instrução, Pai. Ajuda-nos,
Dá-nos um coração obediente, dá-nos um coração de carne, um coração que se arrependa dos seus maus caminhos. Abençoa-nos, ó Pai, e ajuda-nos. É o que nós te pedimos, dando a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e a nossa gratidão. E oferecendo-nos no Teu altar, como incenso agradável, como aroma suave diante de Ti. Recebe-nos, Senhor, para o Teu serviço, para a Tua obra, para a Tua vontade, em nome de Jesus. Agora, Pai querido, leva-nos em paz e em segurança de volta aos nossos lares. Que a Tua presença seja com todo o Teu povo espalhado pela terra. Guarda-nos, Senhor, dessa pandemia, guarda-nos, Senhor, das aflições dessa vida, sustenta-nos no meio das lutas. Nos unimos, Senhor, em clamor pelos nossos irmãos doentes, por aqueles que hoje estão sem recursos materiais, Senhor. Clamamos a Ti, Jesus, por todos os homens nessa terra, todo ser vivente, Senhor, todo homem, toda mulher, toda criança, todo idoso, Senhor, nós clamamos, tem misericórdia, Senhor, da humanidade, Pai. Derrama do Teu Espírito sobre nós, derrama do Teu Espírito como jamais vimos, Senhor, derrama do Teu Espírito. O Espírito de arrependimento venha sobre os corações, em nome de Jesus, Pai. O Espírito de rebelião caia por terra, em nome de Jesus. Dá-nos um coração humilde e manso, Pai. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão com o Teu Espírito sejam com todos nós e com todo o Teu povo espalhado pela terra, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ao Senhor seja toda a honra, toda a glória, e que nós sejamos verdadeiramente edificados e transformados por essa palavra gloriosa, dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos.